Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Muito bem. Então, continuando a nossa aula da aula passada, né? Agora iniciamos dessa forma a nossa aula de hoje. E nessa aula é muito importante porque na aula anterior nós começamos a ver algumas bactérias que nos causam doença. E nós sabemos hoje, em 2020, que bactérias causam doenças, certo? No ser humano. Mas antigamente não se sabia isso. Achava-se que era a intervenção divina. Você fez algo errado e Deus foi lá e pá, mandou um castigo e você ficou consequentemente doente. Mas Deus, na sua inteligência, a pessoa não posso ficar com todos esse encargo para mim, vou pegar e vou dividir isso daí, vou dar ciência ao ser humano. E hoje nós temos ciência e consciência que ficamos doentes, não por intervenção divina, e sim porque não lavamos nossa mão direito, ou porque mantemos relações sexuais desprotegidas, ou porque nosso sistema imunológico não está bem adequado, capacitado para evitar doenças. Então nós sabemos que existe muito micro-organismo que causam doenças, e dentro desses micro-organismos temos bactérias, vírus, fungos, etc. E toda vez que o nosso sistema imune, que são as nossas células de defesa, não consegue combater esses micro-organismos, eles invadem o nosso corpo e dessa forma nós ficamos doentes. Nós temos células especializadas na defesa e elas diariamente resistem bravamente a infecções, né, que é a invasão do nosso corpo por micro-organismo. Mas algumas vezes isto não é possível e ficamos doentes, né? Mas no século XIX, no século XVIII, não se sabia, não se associava micro-organismos com doença. Então, o que aconteceu? Robert Koch, né, o nosso amigo Robert Koch, lá da primeira aula, ele criou os postulados de Koch. E como que ele conseguiu associar micro-organismos com doenças? Ele pegou um ratinho doente e fez uma cultura lá e cresceu aqui bactérias desse ratinho que estava com pneumonia. O ratinho estava com pneumonia, ele pegou a secreção pulmonar, semeou numa placa e cresceu várias colônias aqui de bactérias. Ele observou no microscópio e identificou essas colônias. Olha só que legal, eram bactérias que estavam ali no pulmão. Ele pegou essa colônia e injetou num outro ratinho, a mesma colônia que ele tinha retirado do ratinho doente. Esse ratinho injetou as mesmas colônias, esse ratinho, passaram-se os dias e o ratinho também ficou doente. Ó, que triste. Desta forma, ele pegou e percebeu que o ratinho tinha a mesma doença deste da cá. E daí ele conseguiu de novo fazer uma cultura aqui da secreção pulmonar do ratinho e isolou a mesma bactéria que estava causando doença no ratinho número 1. Então ele concluiu que bactérias causam doenças, certo? Esses são os postulados de Koch, não de Croque, postulados de Koch. Muito bem. E daí, a partir daí, nós começamos a estudar algumas coisas bem interessantes. Vou pular isso aqui, que é desnecessário, e nós vemos que geralmente o desenvolvimento de uma doença, ela segue uma sequência. Então, inicialmente tem-se o período de incubação, né, que é o intervalo entre a infecção e o surgimento de primeiros sintomas. Todos nós sabemos, existem várias doenças com períodos de incubação diferentes. Então, quando você pega HIV, você pode pegar HIV hoje e começar, que é uma doença viral, e começar a ter sintomas
daqui 10 anos. Mas você pode pegar, por exemplo, uma salmonela, que é uma infecção bacteriana, você comeu uma maionese, uma salmonese estragada num casamento, e você começa a apresentar sintomas depois de 2, 3 dias que você comeu aquela maionese. Então tem um período de incubação. Muitas vezes, várias doenças têm períodos de incubação diferentes. Então, do momento que você entra em contato com o micro-organismo até você apresentar os primeiros sintomas. O coronavírus em torno de 4 dias, assim, tá um exemplo atual para vocês. Então, cada doença vai ter um período de incubação diferente. Daí, depois do período de incubação, vem o período prodrômico. O que é o período prodrômico? Consiste em um período relativamente curto, que se segue ao período de incubação. Logo após o período de incubação, inicia-se o período prodrômico, que ele é caracterizado por sintomas mais leves, assim, os primeiros sintomas. Então você começa a sentir uma dorzinha de cabeça, como você está resfriado, você entrou em contato com o vírus, depois de 4, 5 dias você começa a apresentar, você entra nesse período prodrômico, você começa a sentir, não estou bem hoje, estou com dor de cabeça, dor no corpo, acho que eu vou pegar uma gripe, acho que estou gripado. É o período prodrômico. Repitam para mim, prodrômico. Eu gostaria que vocês mandassem um áudio lá no grupo, recitando a palavra prodrômico para mim, período prodrômico. Por favor. Depois do período prodrômico vem o período da doença em si. É o quadro mais severo, onde você está lá espirrando, tossindo, que você está lá sendo entubado, que você está lá no respirador, que você está mal pra caramba. Daí aparece dor para todo o corpo, inchaço, secreção saindo para todo lado. Esse é o período da doença, certo? Período da doença. Depois do período da doença vem o período de declínio, que você começa a melhorar, depois de um dia você já começa a sentir, você ainda tem alguns sintomas, você tem sinais e sintomas, mas perde a intensidade. A febre diminui, por exemplo, aqui nessa fase você já está com febre, está mal. Depois do período de declínio, que é aquela 24 horas após a melhora, você entra no período de convalescência. E o que é o período de convalescência? Você já se recobra sua força, o seu organismo já volta ao normal, o sistema imunológico já deu cacetada na bactéria e você já tá bom de novo, tá? Então, dessa forma, a gente viu as principais fases do desenvolvimento de uma doença. Período de incubação, período prodrômico, manda o áudio lá, período da doença, período de declínio e de convalescência.